Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Hoje é 28 de janeiro de 2023, em Guaçucê, 14 horas, e você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Aqui nós aprendemos todos os sábados algo novo sobre a Igreja de Cristo. E por isso, meu querido ouvinte, você é sempre bem-vindo a ficar conosco. Esse é o programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues ficaremos aqui até às 15 horas. Para entrar em contato conosco é só ligar no 088-981 35 17 90. E hoje, meus queridos irmãos, a nossa igreja celebra Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 na Itália e lá faleceu em 1274. Presbítero e religioso dominicano, foi discípulo de Santo Alberto Magno, grande pensador e homem de oração. Escreveu a Suma Teológica, reconhecida como uma das mais belas expressões do ensinamento da Igreja. Celebrando a memória deste ilustre doutor da Igreja, sejamos nutridos pela oração e pela obediência a Deus. É isso, meus irmãos, que a gente possa ser obedientes, assim como São Tomás foi, ao projeto de Deus, né? E hoje nosso programa tem como tema a alegria cristã. Então, rezemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho na nossa programação, porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a alegria cristã. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, onde mora a felicidade, meus amados irmãos? Esta é uma pergunta que muito nos inquieta, né, e que nos conduz pela vida em busca da felicidade. Mas onde mora a felicidade? Seja grande, veja o céu em um campo florido, guarde o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora de vida. Frase de William Blake. O grande anseio de todos nós é sermos felizes. Este anseio foi posto em nosso coração pelo Criador. Mas a felicidade parece escapar de nossas mãos. Ela não se deixa agarrar facilmente. Parece uma eterna fugitiva do homem. Para uns, ela parece uma miragem que nunca pode ser encontrada. Para outros, ela está nos prazeres do corpo e da alma. A verdade é que a felicidade não cai do céu, é uma conquista. Não se encontra a felicidade, a construímos no dia a dia da vida. Ela não está fora de nós, mas em nosso interior. Ser feliz não é viver sem problemas e sem lutas, é saber o sentido de tudo isto. O homem constrói a sua felicidade como a abelha faz o mel. Há uma lenda interessante sobre os deuses. Com medo do homem se tornar perfeito e não precisar mais deles, os deuses reuniram-se para decidir o que fazer. O mais sábio dos deuses disse: vamos dar-lhes tudo, menos o segredo da felicidade. Mas se os humanos são tão inteligentes, vão acabar descobrindo esse segredo também. Disseram os outros deuses:
Não, respondeu o mais sábio. Vamos esconder a felicidade num lugar onde eles nunca vão achar, dentro deles mesmos. A maioria das pessoas está procurando a felicidade fora de si, olhando em volta para ver se a encontram. Este é um grande e simples segredo. A felicidade mora dentro de nós. Ela depende do que você é e do que você faz. Existe um ditado oriental que diz: se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser seu futuro, olhe para o que está fazendo hoje. Procura-se hoje, a todo custo, aquilo que dê prazer, sensação, prestígio, riqueza e poder, como se aí estivesse a verdadeira felicidade, ao mesmo tempo que se foge de tudo o que possa significar austeridade, autodomínio, paciência, humildade, desprendimento, temperança. Nunca como hoje houve tantas alternativas de diversões, algumas até pouco se importando com as exigências morais das mesmas. Mil artimanhas para fazer o homem e a mulher felizes. Mas que felicidade! Será que a temos conseguido? Então, meus amados irmãos, são duas perguntas aqui que nos mostram uma busca incessante do homem pela felicidade. E como diz e conta na história, a felicidade está dentro de nós mesmos e é o fruto do Espírito Santo. Esta é a verdadeira felicidade, um encontro pessoal com Deus, um encontro pessoal com Jesus. É assim que nós conseguimos a felicidade. A felicidade não está no outro, não está em possuir as coisas, mas em conseguir realmente esse encontro pessoal com Deus dentro de nós mesmos. Assim como Santa Teresa de Ávila escreveu Castelos Interiores, é lá onde mora a felicidade. É onde Jesus está, no mais profundo do nosso coração, e quando nós o encontramos, nós atingimos a felicidade eterna. Não importa a tempestade que passamos durante o dia a dia da nossa vida, mas a nossa confiança, a nossa força e a nossa felicidade está no Senhor. Quanto mais aumentam as redes de negócios visando agradar as pessoas e dar-lhes uma vida regalada, tanto mais aumentam os problemas e as frustrações. A grande crise dos nossos tempos é o conflito entre o ter e o ser. Santo Agostinho dizia: não andes averiguando quanto tens, mas o que tu és. E ainda, a verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. A verdadeira felicidade não pode ser amassada em um acidente, nem roubada pelos ladrões, nem queimada pelo fogo. Só é autêntica a felicidade, que não é feita de coisas materiais. Ela é feita de coisas que você não pode tocar com as mãos e nem ver com os olhos. A bondade, a paz, o amor, a segurança, a alegria. Nunca como hoje o homem e a mulher precisam tanto de meios para conter as próprias frustrações. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e tanta fuga nas bebidas, cigarros e drogas. Nunca como hoje se consome tantos calmantes, soníferos e antidepressivos. A doença que mais afasta as pessoas hoje do trabalho é a depressão. Superou as demais. A conclusão é sintomática. A doença não é do corpo, é do espírito. É preciso parar e meditar.
Alegria e felicidade são coisas diferentes. Alegria é a felicidade da alma, prazer é a felicidade do corpo. Os prazeres não nos saciarão nunca, pois o corpo é inferior à alma. A grandeza do homem está na sua alma, onde estão as suas faculdades maiores: inteligência, liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, de se compadecer. Logo, a felicidade duradoura só pode estar na satisfação da alma. A felicidade está na virtude. Sem ela não é possível fazer nada de bom. Ela traz em si a recompensa. Por isso, aprenda a ser feliz. Nunca é tarde, meus amados irmãos. Como nos diz o texto do professor Felipe Aquino, a felicidade está nas coisas imateriais, a paz, a serenidade, e é assim nós vamos construindo a nossa felicidade. Nunca o ter, o possuir as coisas, ou até mesmo pessoas, como alguns usam pessoas como se fossem objeto, vai conseguir alcançar para nós a felicidade, meus amados irmãos. E onde está a alegria cristã? Há umas palavras bonitas no livro de Neemias que se leem com frequência na liturgia das horas. A alegria do Senhor será a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Jesus nos fala dessa alegria do Senhor, a garante e a potência infinita com a sua ressurreição e com a graça do Espírito Santo. Hei de ver-vos outra vez, quando aparecer ressuscitado, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. João 16, 23. A tristeza enfraquece-nos a nós e aos que nos cercam, debilita o ânimo, amolece as forças e desperta o mau humor. Uma pessoa triste cria um ambiente soturno. Já dizia no século II, um dos mais antigos escritores cristãos: afasta de ti a tristeza. Não entendes que a tristeza é pior do que outro estado de ânimo, que é a coisa que mais desanima e que repele o Espírito Santo? Uma pessoa alegre pratica o bem, gosta das coisas boas e agrada a Deus. O triste, pelo contrário, sempre age errado. Pastor de Hermas. A alegria, antítese da tristeza, enche-nos de vitalidade e levanta o ânimo dos outros. É dinâmica, pode-se dizer que uma pessoa alegre faz sair o sol em qualquer lugar onde se encontra. Mas talvez nos perguntemos: é possível a alegria como um bem estável da alma, como algo permanente? Não é, na realidade, como um vagalume, uma luzinha efêmera que só pisca de vez em quando e por uns instantes na escuridão? Deus nos responde que não. Lembremos as palavras já citadas de Jesus na última ceia: vós, sem dúvida, agora estáis tristes, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a nossa alegria. João 16, 22. Ouçamos o que diz São Paulo aos que acabavam de abraçar a fé cristã. Nós estamos sempre contentes, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 10. Escutemos o mandamento da alegria de São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 6. Será possível essa alegria?
Essa é a pergunta que se fazia Bento XVI ao iniciar com a meditação Sínodo dos Bispos de 2005. Acabavam de lidar na liturgia da hora terça as palavras com que Paulo termina sua segunda carta aos Coríntios: por fim, irmãos, vivei com alegria, animai-vos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 11. O Papa fez o seguinte comentário: é possível ordenar, manda desta forma a alegria? A alegria, poderíamos dizer, vem ou não vem, mas não pode ser imposta como um dever. Neste ponto, ajuda-nos a pensar o texto mais conhecido sobre a alegria das cartas paulinas. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor está perto. Se a pessoa animada, se o amor, o maior dom da minha vida, estiver próximo de mim, se eu puder ter a certeza de que aquele que me ama, Deus, está perto de mim também, nos momentos de tribulação, então poderá manter-se firme no meu coração uma alegria maior do que todos os sofrimentos. Meditação do Papa Bento, no dia 3 de outubro de 2005. No mesmo sentido, o Papa Francisco afirma, com a leveza jovial de quem habitualmente está de bom humor: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. O Evangelho, onde resplandece gloriosa a cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria. Reconheço que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida. Por vezes muito duras, adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal que, não obstante as aparências contrárias, somos infinitamente amados. Encíclica Evangelii Gaudium. Amor e alegria. Deus nos ama. Somos seus filhos muito amados. Efésios capítulo 5, versículo 1. Ele está sempre perto de nós. Nós é que podemos afastar-nos dele, e então a tristeza baixa ao coração. Como dizia São José Maria, não se referiria, como é lógico, à tristeza sem culpa patológica que procede da depressão. A alegria é um bem cristão, só desaparece com a ofensa a Deus, porque o pecado é fruto do egoísmo e o egoísmo é causa de tristeza. Quer dizer, para estarmos alegres e alegrar os demais, é preciso que aumente o nosso amor a Deus, a nossa vida de oração, o nosso amor à Eucaristia, a nossa mortificação por amor, a nossa luta pelas virtudes e que vençamos o egoísmo, correspondendo generosamente ao amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações. O bom humor. Quem tem alegria tem bom humor. Onde quer que a alegria esteja ausente, onde quer que desapareça o sendo de humor, com certeza ali não estará o Espírito de Jesus. Joseph Ratzinger. Não se trata do humorismo sarcástico, irônico, que agride e humilha os outros, mas do bom humor amável, que faz bem como um bálsamo, que suaviza as asperezas da vida. Como andamos de bom humor lá em casa e no ambiente de trabalho, entre os colegas e amigos, e em geral com todas as pessoas,
com quem temos contato, mesmo que seja ocasional, ficamos de cara fechada, com reações bruscas, queixas, gestos antipáticos e respostas ríspidas? Ou temos uma amabilidade sorridente, como a de Cristo ressuscitado, que só com a sua presença fazia brotar a alegria? Alegraram-se os discípulos ao ver o Senhor. João 20:20. O Papa Francisco, usando uma expressão popular, tem repetido que o cristão não pode ter cara de vinagre. Se tivermos vinagre no coração, precisamos limpá-lo e enxugá-lo bem, sobretudo melhorando a nossa oração. Como dizia Santo Agostinho, e o Papa Bento XVI recordava na sua encíclica sobre a esperança, Espe Salve, número 33, quem é que tem vinagre no coração? Aquele que vive como descrevem estas palavras. Não és feliz porque ficas ruminando tudo como se sempre fosse tu o centro. É que te destrói o estômago, é que te cansas, é que te disseram isto ou aquilo. Já experimentastes pensar nele e por ele nos outros? Então, meus amados irmãos, muitas vezes ficamos ruminando palavras ríspidas que recebemos ou ingratidões com que outras pessoas nos tratam, quando na verdade nós devíamos pensar no amor que Deus tem por nós, no amor que Jesus sente por nós, no amor que Maria tem por cada um de nós. Maria, nossa mãe, mãe de Deus, mãe da igreja, ela que se alegrou primeiro com a boa nova da chegada de seu filho Jesus, com a anunciação do anjo Gabriel. Então, esta alegria de ter a certeza de que Jesus nos ama, de que Ele está próximo de nós, está dentro de nós, que Ele está presente a cada dia na Eucaristia. É esta alegria que vai fazer com que o nosso dia, a nossa luta, valha a pena. Estar cada vez mais próximo de Jesus e ter a certeza de que Ele nos ama. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já já retornamos. Quem limpa o vinagre? Aquele que descobriu o que se lê em outro pensamento do mesmo livro. Talvez ontem fosses uma dessas pessoas amarguradas nos seus sonhos, decepcionadas nas suas ambições humanas. Hoje, desde que ele entrou na tua vida, obrigado, meu Deus. Ris e cantas e levas o sorriso, o amor e a felicidade aonde quer que vás. As almas cristãs, sobretudo os santos, nos dão exemplos maravilhosos desse bom humor que procede da caridade e da luta espiritual. Não considere os exemplos que vou mencionar a seguir como legendas áureas, dignas de admiração e impossíveis de imitar, mas como mensagens de Deus que bate no seu coração e lhe dizem: e você, como vive a alegria diante das situações difíceis? Então, meus amados irmãos, eu lembro muito vivamente de um tempo em que as coisas estavam muito difíceis aqui em casa e a minha esposa, assistindo na Canção Nova, ela olhou o sorriso daqueles que testemunham a vida em Cristo, o viver em Cristo aqui na terra, e ela disse para si mesma e para mim: eu quero este sorriso.
E este sorriso, esta alegria testemunhada pelos que vivem a canção nova, só é possível em Jesus Cristo. Então, alguns exemplos de santos: São Filipe Neri, Pippo il Bono, que muitos veneravam como santo ainda em vida, às vezes se fazia de louco, com palhaçadas ingênuas e até grotescas, para sabotar em si, como diz um escritor, a tentação do orgulho, pois o riso às custas de si mesmo libera do inchaço da vaidade e atrai alegremente todos para Deus. Como é bom saber rir de si mesmo, sem dar importância aos nossos méritos, nem aos nossos dramas e tragédias cotidianos. Então, meus amados irmãos, São Filipe Neri, ele que teve um Pentecostes nas catacumbas, onde o seu coração inchou tanto que quase lhe leva à morte, que quebrou as costelas, mas desde este encontro com o Senhor, ele jamais perdeu a sua alegria. São José Maria Escrivá referiu-se certa vez o que lhe aconteceu quando ainda era um jovem padre. Por causa de uma contrariedade forte, irritei-me e depois me irritei por ter me irritado. Nesse estado de ânimo, indo pelas ruas de Madrid, passou por uma daquelas máquinas que faziam 6 fotografias rápidas por 4 tostões. E Deus lhe inspirou uma ideia. Entrou na cabine e tirou as fotografias. Dizia que olhou para elas e estava engraçadíssima, com a cara de irritação. Rasgou 5 fotos e guardou a sexta na carteira durante um certo tempo. De vez em quando comentava, olhava para ver a cara de irritação. Que bobo, dizia para mim. É célebre e impressionante exemplo de humor de São Tomás More, chanceler da Inglaterra, quando ia ser decapitado por ter se oposto a aderir ao cisma religioso provocado pelo rei Henrique VIII. Quando inclinava a cabeça sobre o talho, olhou para o carrasco e disse-lhe: Ânimo, rapaz, não tenhas medo de cumprir o teu dever. O meu pescoço é muito curto. Cuida, pois, de não cortá-lo de lado, para que não fique abalado o teu prestígio. E depois acrescentou: Deixa-me ajeitar a barba, não aconteça que também a cortes. Ela nada tem a ver com isso. Esse humor diante de uma situação tão difícil só tem quem encontra o Senhor. E São Thomas More encontrou o Senhor e por isso não se deixou abater diante do carrasco e de sua morte. Um precedente muito antigo de Sir Thomas é o do diácono de Roma, São Lourenço, martirizado no ano de 285. Segundo conta Santo Ambrósio, foi queimado a fogo lento, deitado numa grelha, brincando com os verdugos, disse um certo momento: Este lado já está assado, podem virar-me para o outro. Após refletir sobre esses exemplos, 4 entre muitos, talvez seja bom terminar este capítulo transcrevendo uma oração para pedir o bom humor, composta por Santo Tomás More. Disse que a rezava todos os dias. Dai-me, Senhor, a saúde do corpo e com ela o bom senso para conservá-la,
o melhor possível. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também algo para digerir. Dai-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. Dai-me uma alma afastada do tédio e da tristeza, que não conheça os resmungos, as caras fechadas, nem os suspiros melancólicos. E não permitais que essa coisa que se chama o eu e que sempre tende a dilatar-se me preocupe demasiado. Dai-me, Senhor, o sentido do bom humor. Dai-me a graça de compreender uma piada, uma brincadeira, para conseguir um pouco de felicidade e para dá-la de presente aos outros. Amém. Então, esta oração está no livro Tornar a Vida Amável, de Francisco Faus, da editora Cleofas e Cultor de Livros. Então, meus amados irmãos, está aí uma boa oração para pedir esta alegria que só é possível no Senhor Jesus. Ele é a chave para toda a alegria e toda a felicidade. Então, qual o segredo da alegria do cristão? O pecado é a tua tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. Santo Agostinho. A alegria do cristão não se confunde com prazer, que é a satisfação do corpo. É o bem-estar da alma. É importante saber que a alegria não está nas coisas, mas em nós. As coisas nos dão prazer, mas nem sempre nos dão alegria, que é a felicidade da alma. A alegria nasce no interior de um espírito cultivado pela beleza, pela pureza e pelas virtudes. Esta é a alegria cristã, brota no bojo das virtudes. São Paulo disse aos Romanos: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, versículos de 12 a 16. O apóstolo recomenda 3 remédios contra a tristeza: esperança, paciência e oração. Em primeiro lugar, é preciso esperança, que é uma virtude teologal, vem de Deus. Ele é a nossa esperança, a nossa força. Ele comanda o mundo e nada escapa de suas mãos. Então, essa esperança traz a vida e a coragem de vencer a tristeza que sufoca a alma. O salmista nos ensina: em silêncio abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Salmo 36, versículo 7. Paul Claude, um grande convertido francês, dizia que uma alma que se eleva é uma alma que canta. Para cantar é preciso se elevar, isto é, cultivar no coração coisas boas e belas. O bom e o belo nos levam a cantar. É a alegria do espírito que não se consegue com os simples prazeres da carne. O salmista sabia que a alegria viria depois da luta. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a espargir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Salmo 125, versículos 5, 6. Mas a alegria brota somente em um coração justo e cheio de esperança. Não pode haver alegria onde impera o pecado. Santo Agostinho dizia: o pecado é a tristeza, deixa que a santidade seja a tua alegria. Para o justo é uma alegria a prática da justiça.
mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. Provérbios 21, versículo 15. A luz resplandece para o justo, e a alegria é concedida ao homem de coração reto. Salmo 96, verso 11. Possam minhas palavras lhe ser agradáveis. Minha única alegria se encontra no Senhor. Salmo 103, versículo 34. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. Salmo 117, verso 15. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí grandes exemplos de leituras da Sagrada Escritura que vai nos falar da alegria, da felicidade da alma, que é o encontro com Deus, a prática das virtudes. É nas virtudes que o cristão encontra a sua alegria, a força, porque é nas virtudes que nos aproximamos mais de Deus. Você pode notar que as pessoas bondosas e caridosas são alegres e prestativas. A alegria é como que uma medida pela qual se pode julgar o grau de caridade de uma alma e até mesmo de um grupo de pessoas. A alegria cristã brota do amor. Nada se iguala ao sabor do pão partilhado, disse Saint-Exupéry. Quando olhamos para as feridas dos outros e as curamos, as nossas quase desaparecem. O mal é ficar morbidamente debruçado sobre nossas misérias. Isto nos leva ao mal de autopiedade e nos rouba a alegria. E nos lembra muito bem Santa Madre Teresa de Calcutá e também Santa Dulce dos Pobres, duas santas que dedicaram a vida a cuidar das feridas dos pobres, dos abandonados, e sempre tinham um sorriso nos lábios, uma felicidade em ajudar o próximo que só encontramos em Deus. Vimos que São Paulo recomenda a paciência quando o sofrimento está à nossa frente e nada podemos contra ele. Resta então a paciência, com esperança, certo de que não há bem que dure para sempre nesta vida, mas também não há mal que não se acabe, como diz o dito popular. Impacientar-se diante da dor é o mesmo que aumentá-la. Não se livra da tristeza desesperando-se diante dela, ou, pior ainda, desanimando. Ao contrário, é preciso agir com paciência, sustentada pela esperança e pela fé em Deus, que tudo comanda. A Bíblia é repleta de exortações sobre a paciência, pois ela é a virtude dos mártires. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. Eclesiastes capítulo 1, versículo 29. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Eclesiástico 2, verso 9. Por fim, o apóstolo recomenda rezar. Quem reza permanece alegre, porque Deus é a sua força e alegria. Mas é preciso orar sem cessar e sem desanimar. O que quer dizer isso? É manter o espírito em Deus, ter a alma ligada a Deus, mesmo no trabalho, no volante do carro, no banho da criança, na parede que se levanta. Elevar o espírito a Deus, sentir sua presença, falar com Ele familiarmente, recomendar-se a Ele, entregar-lhe as preocupações e ansiedades, confiar nele. Rezar é também viver os sacramentos, que bem faz a Santa Missa pela manhã, que alegria entregar o dia a Jesus na comunhão. O temor do Senhor alegra o coração.
Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Eclesiastes capítulo 1, verso 12. Como você pode notar nessas palavras, a alegria brota também no coração daquele que ama a palavra de Deus e seus ensinamentos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria do meu coração. Salmos 118, verso 111. Encontro minha alegria na vossa palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro. Salmo 112, verso 162. Não nos é proibido desfrutar das saudáveis alegrias da vida, a presença dos filhos, um passeio agradável, um almoço festivo, mas tudo isso é transitório e deve apenas nos ajudar a viver em Deus e para Deus. São Paulo manda alegrar-se em Deus. Deus está perto e tudo vê. Em Deus podemos nos alegrar continuamente, pois Ele não muda. Se você põe a sua alegria somente no seu time de futebol, já experimentou que essa alegria é alterada, com muitas tristezas. O mesmo se dá se a raiz da nossa alegria fossem as coisas que passam e que mudam. O apóstolo nos garante que assim, a paz de Deus guardará os nossos corações. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não nos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de 4 a 7. Então, meus amados irmãos, com este conselho de São Paulo, na sua carta aos Filipenses, é o momento de nós meditarmos um pouco o Santo Evangelho de hoje. Está em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, com esta leitura de hoje do Santo Evangelho do Senhor, Ele está na barca. Não deixemos Ele na parte de trás da barca ou dormindo, esperando o nosso chamado. Que nós possamos incessantemente chamá-lo para que Ele possa acalmar a tempestade das nossas emoções, a nossa tempestade, que Ele possa acalmar o mar revolto das nossas emoções, para que assim nós possamos experimentar esta alegria que vem do Senhor. É só quando nos encontramos verdadeiramente com Jesus que a alegria brota do coração e jorra para a vida, para a nossa vida, para dos que estão próximos.
porque é só em Jesus que nós vamos encontrar este bem da alegria. E a alegria cristã está justamente em saber que Jesus nos ama, mesmo com as nossas limitações, mesmo diante do nosso pecado. Ele aguarda somente um instante para que nós possamos voltar a olhar para Ele e correr ao encontro do Pai, o Pai das misericórdias, Ele que nos aguarda ansiosamente todos os dias, que possamos voltar a Ele desde o nosso primeiro momento, ao abrir os olhos no nosso dia, nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus por meio da nossa oração, em busca da alegria que consiste numa só coisa: encontrar com o Senhor, fazer a vontade de Deus, assim como Jesus encontrou a sua alegria em fazer a vontade do Pai, como tantos santos encontraram a sua alegria em Deus, que nós possamos encontrar hoje a nossa alegria no Senhor, porque Ele é a nossa alegria e a nossa força. Que nós possamos, meus amados irmãos, ter a certeza viva em nosso coração de que a nossa Mãe Santíssima olha e cuida de cada um de nós. Que nós possamos rezar esta Ave Maria, pedindo a alegria, rezar pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo. E você apresente o seu bispo, o bispo da sua diocese, pelo nosso pároco, Padre José Vanils, e que você, meu amado irmão e ouvinte da rádio, possa apresentar o seu pároco neste momento, nesta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, está chegando ao fim do programa de hoje. Estaremos aqui no próximo sábado, se assim Deus nos permitir, mas antes eu queria pedir desculpa porque deixamos de passar algumas mensagens, alguns nomes, por conta do pane que deu no computador da rádio. Mas já estamos de volta, dando a oportunidade a você de também fazer parte dessa grande família. Você pode estar ligando para nós, deixando sua mensagem, fazendo o seu pedido de oração. Que Deus possa nos abençoar, né? Com muita força, muita coragem. E que você continue aqui na Rádio JC Iguaçu, dando a sua participação. Um ótimo final de semana, que Cristo ressuscitado possa estar presente em nossas vidas. Rezemos pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores. Rezemos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, é a Hora da Misericórdia. Um forte abraço, querido ouvinte, e até no próximo sábado, encontro marcado aqui às 14 horas.